Agora vamos lá. Romário. Cara, eu acho o seguinte, o Romário ele foi um bom jogador, mas ele deixou algumas rusgas com a torcida do Vasco que arranharam um pouco essa idolatria por ele. Entendeu? Hoje, em vida, o meu maior ídolo no Vasco é o Edmundo. Eu vou chegar no Ed. Tu acha justo a torcida do Vasco não colocar o Romário como um ídolo do Vasco? Porque, por exemplo, eu percebo que a torcida reconhece que o Romário foi um jogador imenso para a história do Vasco, ele foi um grande jogador, mas eu não vejo a galera colocando o Romário como ídolo do Vasco. Cara, porque é o seguinte, eu acho que a idolatria ela tá muito envolvida em paixão, em amor, não é? Acho que a palavra é até identificação. Pode ser também a identificação, porque a identificação ela vem pelo aquele amor, aquele respeito, né? Eu acho que apesar do Romário ter entregue um bom resultado em campo, ter feito a quantidade de gols que ele fez, de títulos que ele entregou pro Vasco, ele não colocou, não demonstrou aquele carinho, aquele amor que o Edmundo entrega pro sócio, pro Vasco, pro vascaíno no caso, entendeu? Pro sócio, não, desculpa, pro vascaíno. O Edmundo vai ver que segunda-feira eu vou querer brincar com ele nesse sentido, já até dou um spoiler aqui pro episódio, e eu fiz uma comparação entre a carreira dos dois, eu vou esperar ouvir você falar do Edmundo e eu vou voltar nos dois. Eu acho que eles têm características como pessoa diferente, apesar de ambos serem polêmicos, de personalidade forte. Eu vejo o Romário e o Edmundo com posturas um pouco diferentes em alguns sentidos. Mas, por exemplo, o Romário ele ganhou bem mais títulos do que o Edmundo, ele jogou mais jogos do que o Edmundo, ele teve mais artilharias que o Edmundo. Se você pega a carreira de ambos no Vasco, a carreira do Romário dentro do Vasco, comparada do Edmundo, foi de longe, ele ganhou mais coisa. Tanto é que o Edmundo, esportivamente, ele ganhou muito mais no Palmeiras do que no Vasco. E talvez a gente tenha ele até como mais ídolo nosso. Ele é ídolo do Palmeiras, inquestionável. Mas eu acho que a idolatria do Vascaíno com o Edmundo é maior do que o palmeirense tem com o Edmundo, sendo que ele ganhou muito mais lá. Por isso que eu acho que essa questão de idolatria não é só número, é identificação. Até em termos de polêmica, ambos têm uma grande polêmica. Tem o Romário falando pra torcida do Vasco levar ele em si pro Maracanã que vai chorar. E tem o Edmundo também jogando pelo Flamengo, balançando os bagos lá pra gente. Então, assim, acho que ambos têm polêmicas. Se você pegar a decisão de carreira do momento de voltar, o Romário, quando volta ao Vasco, ele normalmente passa períodos mais longos. As voltas do Edmundo do Vasco são sempre curtas, e em períodos em tese de baixa, tirando a volta dele da Fiorentina. Porque quando ele veio pro Vasco em 97 ele arrebenta, ele tava num momento um pouco claudicante ali da carreira, apesar de ser início. E o final de carreira do Romário no Vasco é ele levando o Vasco pra uma Sul-Americana, artilheiro do Brasileiro, tirando ele de um rebaixamento, o Edmundo infelizmente rebaixado. Então acho que a galera acaba exaltando muito o Edmundo pela essa questão de eu sou Vasco, eu sou vascaíno, o meme do Vasco, 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 e dele sempre dizer o amor dele e o carinho que ele tem pelo Vasco. Não necessariamente pela carreira e porque ambos fizeram pelo clube. Até a questão mesmo de questões jurídicas, de dívida, às vezes eu vi o Romário um pouco mais maleável. Então, acho que... E o Romário tinha um problema com a maior organizada do Vasco, que ele mesmo faz questão de ressaltar isso o tempo inteiro. Então, eu acho que... Eu acho injusto falar que o Romário não é ídolo do Vasco. Mas em momento algum eu falei que o Romário não era ídolo. Não falei você, mas eu vejo muita gente não considerando o Romário como ídolo e apenas como um jogador que teve uma passagem bacana. Tanto que eu vejo muita gente falando que tinha que tirar a estátua dele lá. Que eu não acho justo, mas enfim. Não, e veja bem, eu acho que tem que ficar a estátua dele. Tem que fazer uma estátua do Romário. E tem que fazer uma estátua do Edmundo. Concordo. Tem que fazer. Já vou deixar uma promessa de campanha aqui, se a SAF deixar. Fazia uma estátua do Edmundo voltado pra Força Jovem, fazendo colé. Legal. Legal. Tem que fazer. Legal. O Ed merece. O Vitor Roma, quando teve aqui, ele até soltou aqui que tinha um projeto já sendo desenhado pra uma estátua pro Edmundo. Porém, como houve a transição pra SAF, tinha que ver agora como é que ia ficar com eles lá. Tem que fazer uma estátua pro Edmundo. Voltado pra Força Jovem, fazendo colé. Tem que ter, cara. E, na verdade, a estátua do Romário não é pro Romário, é pro feito do 1000º gol. Sim. Tem gente que nem entende muito bem isso. Não é, estão me eternizando o Romário como ídolo. Não, é o feito do 1000º gol. É o feito do 1000º gol. Não, cara, eu tenho, tipo assim, total respeito pelo Romário como jogador, mas o meu ídolo é o Edmundo.